Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. No programa de hoje, você assiste a segunda parte de uma série de 2 programas sobre os casos dos acidentes aéreos da Air France, TAM e Gol. Veja quem são as nossas convidadas. A Procuradora de Justiça, Nádia de Araújo, ela que é chefe das assessorias de recursos constitucionais e internacionais do MP aqui do Rio de Janeiro, e a doutora Olivia Furst, que é mediadora de conflitos. Bom, você que assiste nosso programa pela TV, pela internet, pelo YouTube, você já acompanhou alguns aspectos muito interessantes que nós abordamos no nosso programa anterior. Mas nós vamos sublinhar mais algumas questões. No programa anterior, eu tinha levantado uma questão para a doutora Nádia sobre a validade das decisões, dos acordos feitos nessas mediações. Essas experiências, doutora Nádia, elas podem ser utilizadas também para outras áreas onde há conflitos dentro do nosso país? Podem. Júnior, é bom você perguntar isso, porque me permite contar um pouco dessa história, de onde é que vem essa ideia, porque, na verdade, os 3 acidentes têm como característica ser um fato único que causa repercussão em várias pessoas, na vida de várias pessoas, então eles acabam sendo cuidados em bloco. E no Brasil, o primeiro caso a ter esse sistema extrajudicial, com esse desenho com as autoridades públicas, foi o caso da TAM em São Paulo. Isso foi uma iniciativa do Ministério da Justiça. A Secretaria de Direito Econômico tinha, à época, um especialista, Dr. Diego Falec, que tinha estudado em Harvard um curso específico de mediação de conflitos. A ideia para resolução de uma maneira mais uniforme, quando tudo converge num acidente só, surgiu nos Estados Unidos e principalmente o marco, não foi o único, mas o marco foi o programa de indenização que o Congresso americano estabeleceu para as vítimas do 11 de setembro. E agora, por exemplo, eles estão fazendo um programa similar para os acidentes da BP, aquele acidente ecológico que teve, que ficou manchando, saindo óleo lá no mar, né? No Golfo, né? No Golfo do México, se não me engano. E também a questão do Katrina também deu um pouco de repercussão. São grandes acidentes. Então, você me pergunta, poderia haver um programa similar interno? Sim, para algum acidente de ônibus, os acidentes, até... Naturais, de repente, naturais, enchentes, deslizamentos. Até essa recente questão do bonde de Santa Teresa. Mas a questão crucial é que não basta o desejo do poder público. O ente que é o devedor, a empresa, tem que participar, a não ser que o poder público selecione e coloque à disposição de todos uma estrutura, mas ainda assim não basta, porque se a empresa não topar fazer o programa, aí você não tem as duas partes, porque a questão crucial é que é voluntário, faz parte da autonomia das partes. A empresa tem que querer, a parte tem que querer, e os dois podem a qualquer momento sair. Aliás, a empresa não, porque nós tivemos esse cuidado, aí é que o Ministério Público entrou, a negociação com o regimento interno, a empresa se comprometeu. Ela, depois desse compromisso, não podia dar para trás daquilo que ela disse que ia fazer. E você sabe, tem uma certa despesa envolvida, como eu disse. As mediadoras eram contratadas, havia um escritório físico, até em Botafogo, eles montaram um escritório para poder receber as pessoas passavam horas, teve várias reuniões, então tudo isso não sai de graça. O Ministério Público colocou à disposição de todos o seu espaço, eu estive à frente do programa o tempo todo. Para te dar uma ideia se fala muito da justiça ser lenta, agilidade é o que se busca. O programa foi instalado em 10 de dezembro de 2009, o prazo para as inscrições foi até março, abril, e agora, dia 6 de outubro de 2011, menos de 2 anos depois, nós estamos fechando o programa. Mas realmente, assim, o grosso dos casos foi decidido no primeiro ano. Então, eu diria que em 1 ano, nós abrimos
nos montamos, ouvimos todo mundo que quis, todo o processo, havia um processo interno, havia até uma possibilidade, em casos de dúvida de certas questões jurídicas, do conselho diretor, do qual o Ministério Público, o PROCON e o Ministério da Justiça faziam parte, resolverem questões pontuais onde houvesse dúvidas do trabalho da mediadora, se houvesse dúvida sobre a qualidade do parente, alguém que é aparentado, mas é meio distante, ele pode ou não pode, há um problema com a documentação, nós entraríamos e daríamos um parecer. A nossa supervisão ia assim. Mas nós não participávamos do dia a dia dessas reuniões das mediadoras onde elas procuravam aproximar. Aliás, doutora Nádia, eu gostaria de saber da doutora Olívia, como é que a presença do Ministério Público é sentida nesse ambiente, onde há vários interesses conflitantes e uma busca por uma negociação? Olha, Júnior, foi fundamental quando eu apresentava para as famílias a composição do programa, né, que era composta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo Ministério da Justiça, pelo PROCON. As famílias se sentiam, bom, então eu estou num ambiente controlado, como a gente costuma dizer, né? Não existem aqui autoridades públicas olhando, né, o que está sendo oferecido, quais os parâmetros, qual o regimento, enfim, dava uma segurança, as pessoas ficavam mais tranquilas de saber que a gente estava ali como os olhos dessas autoridades. Isso conferiu um lastro para o programa que, enfim, não era um ambiente de barganha, não era um ambiente, né, onde vale tudo, não era. Era controlado, com regras claras e onde a gente pôde acolher, né, os familiares na sua dor e no seu pleito, na sua necessidade objetiva de ter rapidamente, né, o prejuízo, o impacto financeiro daquela perda rapidamente sanado, resolvido. E isso, de fato, aconteceu. Né? Em muito pouco tempo, os familiares que ficaram, né, que equivalem a 1/3 das vítimas, praticamente, mas 1/3 exatamente. 1/3 do conjunto porque havia vários passageiros franceses, alemães e tal, que vão fazer os pedidos no seu país de origem. O programa era limitado a brasileiros e a estrangeiros residentes, porque pela Constituição eles têm igualdade de direitos civis. Então não nos cabia que alguém que tem toda a sua vida na Itália, por exemplo, viesse aqui. Mas houve estrangeiros, porque às vezes havia passageiros estrangeiros com filhos brasileiros, com parentes aqui, ou que moravam aqui. Então, esse universo. Eu não sei se a senhora tem condição de me responder, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui. Se as pessoas procuram mais uma mediação, muito mais por conta da nossa morosidade do judiciário, ou por entender que a solução administrativa ela poderia ser mais eficiente e mais proveitosa? Essa pergunta é ótima, Júnior, porque, na verdade, as pessoas estão percebendo que, através da mediação, através da construção de consenso, os acordos são muito mais eficazes, porque as partes são coautoras daquele ajuste, né? Elas participaram do processo, elas mantêm a sua autonomia de escolha. Isso é mais legítimo. Assim, Exatamente, né? Então, você executar, colocar isso em prática é muito mais natural do que quando a decisão é imposta. Além disso, você tem a sua intimidade preservada, né? Você se mantém na direção, né? Você se mantém detentor das suas próprias escolhas. Você minimiza os riscos de perder tudo ou ganhar, né? Enfim, os custos emocional, custo financeiro, além do tempo do processo, tudo isso conta. Né, um acordo judicial, um acordo bem feito, esse caminho tem sido opção primeira em diversas situações. Essa do caso da Air France, do programa de indenização, mas muitas outras. A mediação vem se colocando, vem se apresentando como opção primeira, na verdade. Eu gosto muito de falar do aspecto... Também, desculpa, você pode falar, o programa é de vocês, eu sou só o provocador. As partes são acompanhadas de seus advogados. E elas não estão sós. A mediadora não é advogada das partes. Às vezes até discorda de uma parte em algumas coisas, coloca alguns pleitos que são irracionais. Às vezes a pessoa tem uma raiva daquela perda, com razão,
que a leva a pedir coisas assim que não fazem imponderáveis, sentido. Né? O juiz vai negar, simplesmente, não vai dar nenhuma explicação. Ali ela tem a possibilidade de discutir, mas ela é acompanhada do seu advogado e dentro do programa de indenização há a previsão dos honorários. Isso não ficou de fora. Doutora Olivia, a doutora Nádia chamou atenção para um aspecto muito interessante, além de outros tantos, mas a gente só tem um minutinho agora. Sobre essa questão catársica, né? Se é que podemos usar essa expressão. Né? A senhora sentiu isso? As pessoas procuram ali, elas estão, de um certo modo, aplacando aquele sofrimento de algum modo? Sem dúvida. Ali a gente está conversando, falando de um assunto muito doloroso, muito delicado, que é a perda de um parente, às vezes do marido, do companheiro de vida, de um filho, do pai. Então, tinham momentos e o programa dava conta desses momentos. A gente tinha um acolhimento, né? Porque é perfeitamente compreensível. É um assunto muito difícil, um assunto, né, muito fundamental das pessoas, tendo que lidar ali com, né, questões objetivas, falar de valores. Então, é muito delicado, né? O tratamento disso tudo é muito, muito delicado. E a gente dá conta, a mediação consegue, né, acolher esses múltiplos aspectos da situação, né, do conflito. Quem sabe essa experiência não dará para a gente grandes ensinamentos, mas a gente vai debater isso no próximo bloco. A gente volta já já. Não sai daí. MP Cidadão está de volta hoje falando sobre os casos dos acidentes aéreos da Air France, TAM e Gol, alguns casos aí que motivaram o surgimento de institutos novos, né, de modelos novos de solução de conflitos. Eu gostaria de perguntar à doutora Nádia, nós tivemos também no Brasil o acidente da Gol, que se envolveu num outro acidente com o Legacy e tal, e não se falou, pelo menos não se tem conhecimento de estarmos utilizando a mediação para a resolução de conflitos. Não houve. Essa proposta surgiu mesmo no caso seguinte, do TAM. No caso da Gol, não houve essa proposta. Eu queria dizer também que o Ministério Público, nessas ações de responsabilidade civis, não tem papel. Só se houver menor. Só quando há um menor é que há interesse público. Se não, são casos corriqueiros de responsabilidade civil, as partes vão ao judiciário, sempre há a via de fazer um acordo com a empresa, isso é normal. Mas o que é interessante e original, que se iniciou com o caso da TAM e agora com o caso da Air France, foi a possibilidade de fazer esse modelo extrajudicial com esse apoio, com essa fiscalização do Ministério Público. E o Judiciário, doutora Nádia, como é que ele vê essa iniciativa? Não fica com o Judiciário ciúmes fica super feliz. Estão tomando de mim essa atribuição? Não, é que ele já tem bastante. E, sobretudo, você veja, no Judiciário você tem diversas instâncias. A primeira, onde se apura tudo, tem a sentença, a apelação, o segundo grau e, muitas vezes, um caso como esse, certamente chegará aos tribunais superiores. Nós, no caso da Air France, que nós acompanhamos alguns casos, agora é que tem um ou outro em julgamento no Tribunal de Justiça. A maioria ainda está na fase da primeira instância. Levam-se alguns anos com isso. E se você... não é só a questão financeira, é que a ferida não fecha para a família. Isso é uma sensação que nós tivemos com as familiares, com os casos, e eu à distância, mas sempre acompanhando, ouvindo relatos, os relatórios das mediadoras, mas essa sensação que para aquelas famílias essa situação teve um fim, teve um ponto final e elas podem seguir esse capítulo tão doloroso. Aquela compensação financeira não é só que o dinheiro não traz ninguém está aqui dizendo que isso minimamente resolve a dor
que todos sentem, mas pelo menos não tem mais aquele processo judicial se arrastando, rememorando aquilo, elas podem porque a burocracia, ela de um certo modo, ela desumaniza essa situação toda. Exatamente, essa questão da desumanização. E havia essa preocupação de humanizar o atendimento, de ter como a mediadora, normalmente elas ouviam uma pessoa por vez, era uma tarde para cada um, muito tempo, muito espaço, muita tranquilidade. E acabavam até conversando de outras coisas, sabendo de outras coisas. As pessoas querem contar sua história, querem contar coisas de quem se foi. E o judiciário não tem tempo para isso. E aí parece insensível. Não é que seja. Parece, mas não há tempo. Não se propõe a isso, não né? Não é essa a proposta. A gente teve alguns casos de alguns familiares que, enfim, não puderam vir ao Rio e a gente a gente conversava, né? Fazia reuniões por telefone e é sempre muito difícil, troca de e-mails. No momento em que a gente propôs uma conferência através do Skype, quando, né, eu ganhei um rosto e o familiar também ganhou um rosto, a gente pôde se ver e a relação se ficou humana, pessoal, fluiu muito melhor, né? As pessoas puderam contar a sua história e fizeram um acordo. Assim, esse foi um dos últimos acordos feitos, porque era justamente um caso que os avós perderam a filha e o neto. Estava muito difícil a comunicação, porque eles não moram no Brasil. E, afinal, a Olívia teve essa ideia de fazer essa conferência por Skype, me perguntou, eu achei ótimo. Bacana. Coisa que na justiça teria que ser por carta rogatória, um pedido de um juiz estrangeiro. Eles passaram 1 hora e meia nessa conversa, inclusive muito barato para a administração. Nádia, depois uma curiosidade que surge para nós do direito, né, no campo probatório, por exemplo. Que paralelo a senhora nos faria sobre uma verdade surgida numa mediação e a verdade judicial? Por exemplo, como é que se coloca ali, olha... A companhia está atenta. A companhia é o outro lado. A mediação não é só entre a mediadora e o parente da vítima. A companhia também sempre vem. Essas reuniões, tanto você podia ter reuniões privadas com a mediadora, mas... As reuniões para colocar as coisas na mesa eram entre os advogados da Air France AXA e as partes com seus advogados e a mediadora. Isso foi um procedimento novo para eles também? Ou isso tem sido... Não, porque na área de seguro é muito comum essa discussão, apresentação. Em geral, eles não têm contato com a parte de advogado para seguradora, é muito comum. Houve, inclusive, casos nesse mesmo... que havia, porque a seguradora procura as pessoas e começa a fazer os acordos, isso é muito comum. Então, havia um caso que estava em andamento, na hora que instalou o programa, a própria seguradora disse, olha, eu acho melhor para você ser transferido para o programa, você vai ter até mais vantagens. Sempre na área de disponibilidade dos direitos, os direitos patrimoniais, eles são objeto de disposição, é possível fazer um acordo. A senhora acha que o Ministério Público ele deve ter uma postura, a partir desse momento, assim, mais proativa, já que essa coisa parece estar funcionando, né, de estimular esse tipo de comportamento em outras situações? Com certeza, mas eu não estou aqui desejando nenhum grande acidente. Eu espero, se é que eu posso ser assim sonhadora, que a gente não tivesse mais oportunidade para fazer um programa desses. Então, diante de uma situação assim... Isso deu ao Ministério Público uma expertise que nós não tínhamos e que, a partir de agora, vai ser usado. Tanto que havia um promotor da área da tutela do consumidor, eu supervisionava o trabalho, mas ele participou, o Dr. Carlos Andrezano, que nos ajudou e ele ficou muito animado. E ele é o futuro, com certeza, a área da tutela coletiva que cuida dos interesses do consumidor, agora tem essa luz, esse caminho. Mas é preciso, não basta o Ministério Público querer, é preciso que as partes queiram. Porque, como eu disse, é uma modalidade extrajudicial. Só voluntariamente.
todas as partes têm que ter vontade de participar. Doutora Olívia, a senhora chegou a perceber, por exemplo, colidência de interesse entre o advogado e a pessoa que ele estava representando? Quando está se falando em negociação, às vezes o advogado fala assim, olha... Mas essa é uma área sigilosa, Júnior, essa sua pergunta. Eu acho que ela não devia responder, não. Mas assim, não, tudo bem, é só para... Eu fiquei com uma curiosidade. Uma impressão geral... Acho que posso dizer que uma impressão geral, como a Nádia colocou, sim. Em algumas situações cheguei, mas não só dentro da Câmara. Aí você tem que fazer mediação entre o advogado e a pessoa que está envolvida. Na verdade, tem uma coisa muito comum, como muitos advogados ainda não estão acostumados com uma iniciativa como essa, ou com a prática da mediação, com a proposta da mediação, muitos advogados resistem, né? Acham que estão com isso abrindo mão da defesa dos direitos dos seus clientes, quando não é assim. Na verdade, um conflito, o advogado deve, né, o trabalho, a função principal do advogado é ajudar os seus clientes a saírem da situação de conflito. E o conflito tem múltiplos aspectos, né? E o principal, e um deles é submeter o seu cliente à morosidade, às questões das relações interpessoais, enfim, tem muitas questões que envolvem um conflito. Quer dizer, Nádia, assim, os advogados não precisam ficar preocupados porque isso não de jeito nenhum. Mercado de advogados. De jeito nenhum. O mercado não vai diminuir. Eu queria, Júnior, voltar a um tema que é muito peculiar do caso da Air France, mas que aconteceu no da Gol e da TAM também. Há sempre uma ideia de que nos Estados Unidos as indenizações são milionárias e que sempre a gente pode ir na justiça de lá. Lá, eles desenvolveram, na common law, há uma ideia de que o juiz, mesmo quando os elementos do caso dizem que ele pode julgar, se ele achar que o foro de lá é inconveniente, a doutrina do fórum non conveniens, ele diz assim, olha, eu não vou julgar essa ação porque ele é cara para mim, você vá lá no outro juiz, que para lá tá as provas e tudo. Então, o caso da Gol e o caso da TAM tiveram partes que foram aos Estados Unidos e a justiça americana deu o fórum non conveniens, disse, olha, não é aqui, tem que ser no Brasil. E na Air France essa situação voltou. De novo, então havia quem quisesse que o programa ficasse aberto por um longo prazo até que se julgasse nos Estados Unidos isso. Isso não era possível, havia um limite e eu soube que recentemente também, agora ainda acho que há apelação, mas os Estados Unidos também não vão cuidar desse caso. Doutora Nádia, uma pergunta provocativa. A justiça é morosa internacionalmente? É. Muito morosa internacionalmente. Só para lhe dar uma ideia, acho que no caso da Gol ou da TAM, não tenho certeza, só para julgar essa preliminar, que é se o juiz vai ou não julgar o caso, levou 2 anos. Nem começou prova, os atos normais do processo. A parte, o autor entrou com a ação, o outro foi chamado, ele disse, olha, isso aqui não deve ser aqui, esse for inconveniente. Só para julgar essa pergunta, levaram 2 anos. Olha, prezado telespectador, é muito bacana fazer esse programa, viu? Porque o que eu aprendo aqui, sobretudo quando tem 2 convidadas aqui com o perfil das nossas queridas de hoje. Mas o MP Cidadão acaba por aqui. Nós queremos saber a sua opinião. Mande suas críticas e sugestões para mpcidadão@femperge.org.br. Eu agradeço, mais uma vez, muito a participação das nossas convidadas de hoje, a Procuradora de Justiça, Nádia de Araújo, ela que é chefe das assessorias de recursos constitucionais e internacional do MP aqui do Rio de Janeiro, e a doutora Olívia Furst, que é mediadora de conflitos. Na próxima semana, a gente volta novamente com o nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.